E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira, hoje em dia eu sou um dos embaixadores aqui do Space Squad e eu tô aqui com a minha co-host, a Ali. E aí pessoal, eu sou a Ali, eu também sou embaixador do Space Squad e o Space Squad ele é uma iniciativa da Rocket City de juntar pessoas da comunidade para poder compartilhar conhecimentos aqui, como o Spacecast, o blog, a gente tem vídeos no YouTube. A gente vai ter vídeos no YouTube. Até no momento não tem. A gente tem o Instagram, a gente tem várias outras iniciativas. E sempre na descrição tem um linkzinho se vocês quiserem acessar para saber um pouco mais. Por favor, se vocês se interessarem em publicarem bastante coisa na comunidade, se inscrevam lá, porque a Rocket faz processo seletivo de tempo em tempo. Exatamente. Então pode ser que você seja escolhido para participar da Space Squad no próximo. E quem sabe você não vem ajudar aqui no podcast? Por favor, a gente sempre precisa de ajuda. Bom, hoje a gente vai fazer um episódio incrível com o José. O José, para quem não sabe, é desenvolvedor, ele começou extremamente cedo e a gente fala sobre as experiências de vida dele, a história de vida, como ele fez para começar na área. A gente fala sobre como foi a experiência dele no reality show, porque para quem não sabe, ele participou do reality show da Rocket, o Show Me The Code. Ele foi uma das carinhas ali que mais marcou o programa, uma das personalidades mais fortes do show. Então, o bate-papo de hoje tá incrível. Eu vou deixar que o José se apresente para vocês. Bora lá, José. Fala, pessoal. Sou José. Tenho 18 anos, sou ex-participante do Show Me The Code. Também hoje atuo como desenvolvedor back-end pleno e também sou mentor de programação para alguns aluninhos ali específicos. O episódio de hoje tá muito massa, galera. O episódio de hoje é o primeiro episódio que eu não sou excluída por ser a mais nova. Eu fui excluído por ser o mais velho. Exatamente. Eu tenho 21. E vocês vão ver... Isso é um absurdo. E vocês vão ver que a história do José é bem parecida com a minha, então vai ser bem legal. Bora pro episódio, galera. Valeu, pessoal. Bora. José, Opa. Cara, vamos começar com você contando uma introduçãozinha sua. Conta um pouquinho da sua história pra galera. Beleza. Meu nome é José. Isso é um ponto importante. É um ponto importante se lembrar. Tenho 18 anos. Sou baiano, mas moro em São Paulo já faz um bom tempo, tanto que eu não sei de cabeça agora. Mas acho que eu vim pra São Paulo com 6 anos por aí. E, bem, como a maioria das pessoas que saem da Bahia para São Paulo, eu vim com minha família para tentar uma vida melhor e tudo mais. Lá, a expectativa, assim, era, tipo, um bom emprego era se você virasse funcionário público, tá ligado? Era, tipo, o auge que você podia alcançar. Então, minha mãe veio primeiro, aí foi trazendo o restante da família. E aí, cheguei aqui com 6 anos, já fui entrando na escola, então perdi o sotaque e tudo mais. E depois disso, eu sempre, como toda criança, tinha o mesmo sonho, né? De, putz, vou ser médico... Ou, sei lá, professor. Acho que toda criança tinha os mesmos objetivos, era todo mundo num grupo só. E, bem, basicamente, eu não tinha muitos amigos quando eu cheguei em São Paulo, porque eu não conhecia ninguém, né? O sotaque, às vezes o pessoal ficava zoando e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui cada vez mais me trancando no meu mundo. Então, eu gostava muito de ver vídeo no YouTube, de Minecraft, era muito legal Minecraft na época. Era legal. Pô, Resident Evil marcou minha infância. A minha também. Esse episódio é especial porque o Gabriel vai ser o único que vai estar por fora, porque normalmente sou eu que tô por fora. Mas agora a nossa idade é parecida, então a gente é da mesma época. Eu sei quem ele é, eu só não acompanhava. Eu vou um pouquinho antes, enquanto o Monark ainda não era cancelado. Eu gravava só Minecraft. Não, a gente vai te excluir um pouco, brincadeira. Não, mas basicamente eu gostava muito dessas coisas, porque realmente, tipo, na escola eram poucos amigos que eu tinha ali, então eu gostava de ver bastante vídeo e tudo mais. E aí, por conta disso, eu acabei me apaixonando um pouco por essa parte mais tecnológica e tudo mais, mas eu não entendi, obviamente, né? Não fazia a menor ideia do que acontecia por trás das coisas. E eu conheci o esporte também, comecei a treinar judô e... fui criando gostos, assim, por fora, tipo, beleza, já que não me dou muito bem na parte social ali na escola, eu vou descobrir alguma coisa que eu consiga fazer aqui. E aí fui treinando judô e tudo mais. E graças a essas coisas que eu criei pra mim ali no mundo do José, eu acabei tendo uma infância muito legal. Tipo assim, se eu parar pra pensar, eu vou lembrar, sei lá, das séries de Minecraft. Vou lembrar dos Em busca da casa automática. Paraíso. Então, esses três eu conheço. Não, exato. Associações. Então eu começo a lembrar dessas partes e também lembro muito de quando eu comecei a estudar programação, que foi... Talvez algumas pessoas, não sei, fiquem felizes ou tristes, mas eu comecei a estudar programação com 11 anos, então foi muito cedo. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito fascinado. Tipo assim, do nada você colocava lá HTML, aí aparecia um negócio no site, eu falava, mãe, tô aprendendo a criar um site aqui rapidão. E aí eu chegava na escola, abria, sei lá, o CMD, digitava aquele comando tree, que abre um monte de que mostrava um monte de coisa. Isso. Tu troca a cor do terminal Hacker. pra verde, color green, toma! É
literalmente tinha um title hacker, tá ligado? Então eu comecei a aprender isso logo na infância, assim. E era muito da hora, porque aí eu comecei a criar realmente muitos amigos. Porque eu chegava na escola, tipo, na aula de informática, eu falava, gente, vou criar um site aqui. Aí eu ia lá no HTML, tá? Criava de um bloco de notas mesmo, Ctrl S, index.html e tava lá um site. E aí o pessoal começou a conversar comigo e tudo mais. Então a programação, além de ser, tipo, hoje minha profissão, também me fez criar muito laço de amizade no início. E acho que foi assim que eu comecei a me aventurar assim, na área de formação. Também, minha família sempre apoiou muito. Na verdade, entre aspas, né? Minha mãe, ela falava, sai desse computador, vai estudar. Vai fazer alguma coisa da vida, Vai fazer né? alguma coisa. Exato. E isso faz muito reflexo daquilo que eu tava falando. Como a gente veio da Bahia pra tentar uma vida boa aqui em São Paulo, na cabeça, tipo assim, da minha mãe eu não julgo, porque era o que ela tava vendo, né? Tipo, era um moleque mexendo no computador ali e não estudando nenhum livro, né? Então, na cabeça dela, realmente, eu tava só mexendo no computador. Sai desse computer, tá ligado? E aí, no início foi muito isso, tipo, da minha família, às vezes, no começo não entender, mas depois que ela viu que podia ser uma profissão e tudo mais, ela foi deixando eu me seguir. E aí um você- caminho natural, né? Tu começa a ganhar dinheiro, a pessoa fala, esse computer aí... Esse computer. legal. E aí, filhão, só nos computers. E é bem da hora, porque a gente é bem parecido, né? Esse episódio é um episódio que vai integrar muito em nós dois, porque eu comecei com 12 a estudar a programação também. E aí, eu queria saber como foi o seu processo, porque no meu caso foi com jogos. Eu queria fazer joguinho. E pra você, como é que foi? Mesma coisa. Tem muita gente que vem do Minecraft, cara. Muito. Tem muita gente que vem, tipo assim, nossa, eu fazia códigozinho pra fazer servidor no Minecraft. Aí já não é a minha época, mas eu comecei tentando fazer joguinho também, com 9 anos, mas era mais pros Clube Penguin, os joguinhos que não existe mais. Você falou muito triste. É muito triste. Eu participei da call pra desligar o Clube Penguin. Caramba. Eu tava lá. Foi triste. Bem, antes de responder a sua pergunta, isso que você falou é muito engraçado, porque realmente eu conheço muita gente que começou por causa dos jogos, tipo... Sim. Começou a, sei lá, estudar Java pra criar um plugin pro Minecraft, alguma coisa do tipo. E eu acho que isso é muito legal, porque você começa com uma coisa que você gosta. E do meu lado, foi muito curiosidade. Eu era muito curioso. E como eu disse, eu gostava muito desse universo de jogos e tudo mais, assistir série no YouTube e por aí vai. E aí um dia eu fui na casa de um amigo meu, na verdade era um menino que minha avó cuidava. Ela tentava sempre ganhar um dinheiro e tudo mais, e aí cuidava dos vizinhos ali. E aí um dia eu fui na casa desse menino que ela cuidava, e o irmão dele tava fazendo Senai na época, acho que era ADS também. E aí tava fazendo Senai, e ele tava mexendo com vetor em Java. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu não fazia ideia do que era, só vi um monte de código no computador. E eu tinha uns 11 anos por aí, e aí aquilo foi onde deu o primeiro insight, sabe? Que você fica, putz, tem coisa aí, legal isso aí. Mas eu não fui, só me despertou, né? Mas eu não fui atrás ainda. E aí teve uma época que tava muito famoso, muito estourado, as pessoas começaram a, sei lá, hackear Facebook de namoradinha na escola. Tudo mais. Eu peço perdão às pessoas. Melhor cortar. Mas nessa época tava todo mundo, né? Essas brincadeiras, tipo, eu vou conseguir hackear Facebook e tudo mais. Eu jogava no YouTube mesmo, né? Como hackear Facebook. Como é que é Facebook? Exato. E aí, em um vídeo desse, eu pesquisando Facebook lá. rosa? Trocando a cor, finalmente. Exato. E aí, em um vídeo desses, como hackear Facebook, sei lá, aí eu fui parar em um vídeo de um cara que ele ensinava você a hackear um Facebook, que ele basicamente dava um Ctrl S no site do Face, aí baixava o código lá que o Chrome gera e ele editava e eu achei que funcionava mesmo. eu caí nesse bait. Eu fiz e não funcionou. mas aquilo ali me fez ver o HTML. E, tipo, ele explicava algumas coisas durante o vídeo, tipo, HTML, CSS. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar muito curioso. E aí, eu conversei com esse cara que estava fazendo Senai. E ele me falou, vai pro curso em vídeo, que ele tem uns vídeos muito legais. Eu conheço muita gente também que começou com o Gustavo Guanabara. Tipo, tá muito interligado, sabe? Tipo, muito próximo. E tipo, foi o primeiro contato, assim, real, com um canal de programação e tudo mais, foi com o Gustavo Guanabara. E aí eu comecei a ver os vídeos de HTML, ele tinha uma playlist lá de HTML5. E eu comecei a fazer e fui por muito tempo. E aí, eu acho que o maior problema que eu tive no começo, não sei se você passou por isso, foi nem que não tinha conteúdo, mas que eu não sabia pra onde ir. Tipo, eu comecei a estudar HTML e fiquei 2 anos estudando HTML. Eu fiquei dos 12 aos 14 estudando HTML e CSS. Nem tinha mais o que estudar. E aí, isso foi, me desmotivando, porque eu não saía do lugar, sabe? Eu não sabia que existia JavaScript. O problema não é nem que não tinha conteúdo, mas eu não sabia como pesquisar o conteúdo, não sabia nada. E aí, foi quando eu conheci a Rocket, eu tinha 15 anos, e aí eu vi um vídeo do Diego, eu não lembro se foi o primeiro vídeo, mas um que eu tenho uma lembrança muito forte também, é dele montando o UI da Uber com React Native.
E aí, aquele vídeo, eu conheci o React Native, depois conheci o React, JavaScript, e com 15 anos, assim, foi quando eu comecei minha carreira. Então, foi muito rápido, assim, a evolução quando eu conheci a Rocket. Antes disso, eu fiquei 2 anos lá no HTML e CSS. Ah, cara, é importante você conhecer o que você não sabe ainda. Pelo menos, pô, tu não precisa saber o JavaScript, mas saiba que ele existe. E isso é uma coisa que a Rocket está ajudando bastante, né? Esses programas do Discovery aí, do Explorer. Isso é verdade. Eles te dão uma introdução, pelo menos um pouquinho de tudo ali, pra você saber o que existe aqui, pesquisar. E é legal ver que teu começo teve bastante influência da Rocket. Porque a Rocket é uma empresa que não tá no mercado há muito tempo. Mas os desenvolvedores estão cada vez mais novos. Exatamente, então, tá pegando desde exatamente. No meu caso, só dando um parênteses antes da gente ir para a próxima pergunta, eu não consigo manter foco numa coisa muito tempo. Então eu comecei com Python, daí eu fui para Game Maker, daí eu fui para Unity, daí eu fui para tudo. Então, tipo, eu fui descobrindo as coisas, eu fui aprender HTML, daí eu fui, mas tá chato. Aí eu fui, juro, eu fiz o curso do Guanabara e, tipo, quando eu tava chegando em CSS, eu falei, insuportável. Daí eu fui pra JavaScript, daí eu fui pulando. Então, tipo, no meu começo eu fui muito, tipo assim, eu fui pulando, nossa, isso aqui é legal, aí eu vou aprender isso aqui. Só que aí eu parava no meio do caminho, não, vou aprender isso aqui agora. Então, tipo, se você for olhar, eu sei tudo sobre desenvolver jogos, mas se você olhar na internet, tem, tipo, 2 jogos meus, porque eu nunca terminei nenhum. Entendeu? Mas aí, quando você começou com a Rocket, você falou que você começou sua carreira lá pro próximo de 15 anos, né? Você já trabalhava nessa época ou você conseguiu um emprego depois do Show Me The Code, né? A gente vai voltar no Show Me The Code, relaxa. Esse é um ponto importante. Não, beleza. Então, quando eu comecei a ver os vídeos da Rocket, minha evolução foi muito rápida, de verdade. Tipo, eu fico impressionado quando eu paro pra pensar na época, porque eu, tipo, tava só no HTML e CSS, já tinha visto um pouco de Python, que o Guanabara também tinha lançado um curso de Python. Então, mas era muito básico. E pra mim, tipo, HTML e CSS era o que existia, tá ligado? Só que, não sei se era uma coisa que tava em mim, ou foi por causa da metodologia que a Rocket usou. Acho que um pouco dos dois. Mas eu cresci muito rápido naquele ano. Então, com 15 anos, assim, os primeiros 4 meses ali que eu comecei a ver vídeo da Rocket, eu já tava, tipo, criando meus primeiros sites com React, sabe? Só que eu tenho o mesmo problema. Eu tenho uns 40 repositórios no GitHub, todos eles inacabados. Inacabados. Acho que nem os readmes eu terminei. E aí eu acabava, tipo, começava um projeto, não terminava. Começava outro projeto, não terminava. E aí isso me dificultou muito a conseguir montar um portfólio. Então, tipo, eu tava lá com 15 anos, já tava, com coisa pra caramba, já estudando, mandando muito bem e tal, mas não terminava. Então as empresas, obviamente, não ia contratar alguém que tem 30 projetos inacabados. E aí eu tava até brincando aqui com o pessoal no back-off, tava dizendo que com 15 anos eu já tava na minha cabeça, essa profissão não é pra mim. E, tipo, era muito idiota, né? Porque eu tava muito novo ainda. Só que na minha cabeça, por não estar conseguindo nenhum emprego, não é pra mim, não. Realmente, não vou ser programador. Você Acabou tem 15 vida. anos, você não pode ter um emprego. José com 9 anos ali. Pô, não me aceitam. Minha cabeça tava assim, eu falei, caramba, não é pra mim, eu tenho 15 anos e ainda não consegui. E aí eu fiquei nessa. E aí eu fui trabalhar no BK. Na verdade, antes de trabalhar no BK, eu comecei a fazer uns freelas. Não conseguia vaga nas empresas, porque eu era muito novo e também não tinha nenhum projeto acabado. Só que tinham sites, na época eu acho que eu entrei no Orkana, não lembro se esse é o nome do site. O Orkana, Freela, tem o... Tem 99, vários sites. Acho que tem 99 Freela, tem tem bastante. Aí eu acho que na época eu entrei no Orkana, e aí eu comecei a ver, sempre tinha uns contratos muito grandes e também tinha uns pequenos. E aí eu comecei a conversar com um cara, e aí comecei a fazer um freela. Cobrei, na época, acho que R$300. Mas pra mim já era demais, tá ligado? E aí eu comecei a fazer pra ele e no final o cara só sumiu. E aí eu, já tinha feito pra caramba, tá ligado? Eu já tinha, sei lá, feito era uma landing page, se não me engano. Já tinha programado praticamente tudo e o cara só sumiu depois. E aí eu continuei tentando fazer uns freela, aí fiz, sei lá, um site pro meu vizinho, um site pra igreja, esse daí tá no ar ainda. Fiz um site pra igreja da minha avó, então comecei a fazer uns freelazinhos assim, uns cobrava, outros cobrava muito pouco, porque eu nem sabia como cobrar, né? Sim. E aí, sei lá, depois de algumas desmotivações, porque o pessoal começava a conversar comigo, me deixavam esperançoso e depois só sumia. Então eu comecei a, me desmotivar, porque eu não conseguia nada. E aí minha mãe sempre falava, você tem que trabalhar, você tem que... sei lá, você tem que estudar, pensar na faculdade já. E eu não culpo, porque a gente veio de uma realidade, eu saí da Bahia e vim pra São Miguel Paulista. Eu moro hoje em São Miguel ainda, que era lá na Zona Leste. Então era uma realidade que, a gente precisava do dinheiro, né? Não tinha... Acho que todo mundo precisa, mas a gente precisava pra caramba. E aí, na cabeça dela, ela tava super certa, porque ela queria que eu já estivesse pensando no futuro, né? Na faculdade e tudo mais. Ela não tava vendo frutos do meu trabalho, do meu trabalho que não existia. E aí, eu fui trabalhar no Burger King, e, fiquei 4 meses trabalhando no Burger King, quando eu tinha 15 anos.
E era, tipo, foi a pior época da minha vida, porque eu fui trabalhar no BK e era, tipo, não sei como falar, porque, assim, não era ruim, porque foi bom, porque eles me deram oportunidade de trabalho, tipo assim, a primeira oportunidade sempre é boa, tanto Sim. faz o emprego, eu acho que a gente tem O que... importante é começar, né? Exato. Eu acho que a gente pode ter muitos sonhos, mas não pode só viver deles. A gente, Exatamente. uma hora ou outra, mesmo que você esteja com o sonho de ser programador, eu acho isso muito importante, até pro pessoal que assiste. Não é porque você tá num emprego agora que não é o da programação que você quer e tudo mais, que você não vai conseguir uma hora. É só seu momento atual. Infelizmente, a gente precisa custear nossas coisas. A gente precisa custear a nossa conta de água, a nossa conta de luz, do aluguel. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar num emprego que a gente não quer ainda. E eu fui trabalhar no Burger King, fiquei 4 meses lá, consegui comprar umas roupas, então eu gostei pra caramba. Foi da hora. Mas era um emprego, assim, que, tipo, era muito estressante. Putz, eu sempre estourava minhas cargas horárias. Então, assim, era... Porque é fast food, né? Não tem jeito, Não é muito tem. corrida. E aí, eu fui mandado embora quando... Um pouco antes de começar a pandemia. Fui mandado embora, mas foi a melhor coisa que já me aconteceu na minha vida. Porque quando eu fui mandado embora, eu ainda tava com meus 15, perto dos 16. E aí, eu comecei a estudar que nem um louco. Porque eu falei, não, beleza, eu já sei programar. Eu só preciso dar um start na carreira. Tu precisava do empurrãozinho. Exato. E aí eu fui mandado embora, tipo assim, quando você começa a trabalhar, você se acostuma a trabalhar, você costuma ter dinheiro, eu não precisava pedir pra sua mãe. E aí eu comecei a estudar que nem um louco, que nem um louco, que nem um louco. Peguei vídeo da Jaque, tinha um vídeo dela que ela ensinava você a... Acho que ela falava sobre o LinkedIn, como você arrumar algumas coisas lá e tudo mais. Comecei a ver vídeo do Diego pra caramba. Nossa, eu vi muito vídeo do Diego. E aí, com isso, eu consegui começar a montar mais... Entender a importância da networking, porque eu não tinha essa visão. Pra mim era, tipo, só um monte de programador em um grupo aleatório. Mas o meu trampo, ele veio por causa de networking. Então, eu comecei a ver que o pessoal começava a ir pra grupo de Facebook, tinha o JavaScript Brasil. Ele ainda tem, na verdade. E aí eu começava a postar meus projetos lá. E, tipo, o pessoal curtia, colocava vaga e tudo mais. E aí eu fui pra um do Telegram. E nesse do Telegram, eu coloquei lá... Você entrava e tinha um bot. Pediu pra você se apresentar, falar as tecnologias que você trabalhava. Aí eu falei, meu nome é José, tenho 15 anos, trabalho com JavaScript. Não trabalhava, mas coloquei que trabalhava com JavaScript. E React e tudo mais. Aí nesse grupo, uma menina viu, ela era arquiteta de software. E aí ela trabalhava em uma consultoria e tava precisando de um desenvolvedor Node. E na época eu não fazia ideia do que era Node. Tipo assim, eu conhecia mais o básico, por causa, sei lá, que eu sabia que o React usava por baixo dos panos. E aí ela me chamou e perguntou se eu não estava disposto. Era uma vaga pra juninho, né, que a gente usa esse termo. Eu não gosto muito, mas só usa pra quem ainda não trabalhou na área exatamente. E aí ela me chamou e eu fiz o teste e tudo mais. E o teste era pra back. Então, putz, eu estudei tudo no final de semana. Literalmente, eu estudei... Puxou lá. Exato. Eu fiz a entrevista na quinta, na sexta me mandaram o teste e era pra entregar na segunda. Então, no final de semana, eu aprendi o que era back-end. E aí, eu fiz esse teste e passei. E comecei a trabalhar numa consultoria de software. Então, fiquei lá, acho que 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E depois saí de lá, fui pra outra empresa dar aula. E hoje eu trabalho com back-end pleno já. E também dou aula em outra empresa. Pô, tu começou já sem saber, mas disposto a aprender. Exato. E é algo que, na primeira oportunidade que eu fui pra uma empresa de produto, aconteceu comigo. Tipo, eu fui reconhecido num hackathon. Eu tava fazendo um negócio com React. E aí o meu ex-chefe me viu e falou, pô, vi você programando ali, achei mó foda. Assim, vem pra entrevista. Eu cheguei na entrevista ali, eu já vi você programando, geralmente eu faria um challenge, mas eu sei que você sabe, então, beleza, a vaga aqui é pra Angular, Ionic para desenvolvimento mobile. Eu não tinha nada a ver com o que eu fazia. Aí eu falei, realmente, eu não preciso do challenge. Eu aceito. Não fazia ideia que era Angular, como é que fazia desenvolvimento mobile, mas eu aceitei, eu fui e aprendi em 1 semana como é que fazia aquilo. Mas o importante é você tentar alguma coisa, Sim. né? Primeira oportunidade é o mais difícil e você não vai saber todas as tecnologias. Mas desde que você consiga fazer isso, né? Pega um final de semana e estuda muito. E Isso é vai, verdade. você consegue. A minha primeira oportunidade é até interessante falar que é uma empresa que eu trabalho até hoje, faz mais ou menos uns 3... Vai fazer com 3 anos quase. E a empresa que... Essa empresa, o meu teste, eu lembro que eu passei porque eu tinha feito mais rápido do que o outro que tava fazendo junto. Caramba. Tipo, eu tinha ficado literalmente... Eu tava, tipo, em prantos pra fazer aquele teste. Porque, tipo, tinha me passado o teste e eu falei, puta, eu tenho que fazer o teste. E daí eu fiquei, tipo, mesma coisa, final de semana inteiro fazendo o teste. E, tipo assim, em 2 dias eu já tinha entregado o teste que eu podia ter entregado depois de 1 semana. E daí eles falaram, não, beleza, vambora. E aí eu tô aqui até hoje, né? Eu comecei com front, daí eu fui lá pra mobile. E é bem legal essa questão de primeira oportunidade, porque
pra adolescente, no nosso caso, a gente começou com 15, começou a trabalhar com 15 com programação. É muito complicado, porque nem com 15 você pode começar a trabalhar. Você não pode ser jovem aprendiz, você não pode fazer estágio, nem nada. E isso é uma lei, tipo assim... tu pode ser legal, jovem aprendiz. É legal, não pode. Com 15 não, tem que ser 16. É 16? É 16. Ah, é verdade. E é legal, mas eu acho legal ter uma forma da gente fazer, entendeu? Porque em momentos, por exemplo, você precisava de um emprego, eu precisava de um emprego pra poder fazer minhas coisas. Então, tipo, é legal dar essa oportunidade e tem muitas empresas que dão oportunidade. Pra quem estiver assistindo a gente, que foi mais ou menos da nossa idade, tem muitas empresas que dão oportunidades pra adolescentes e tudo mais, pra poder mostrar o que tá sabendo. Entrar como júnior, nem que seja pra, sei lá, pra voluntário, pra aprender mesmo. Tem muitas empresas que realmente dão essa oportunidade e é muito legal, porque mudou a minha vida, mudou a vida dele. Então, tipo... Sim. É uma coisa maravilhosa de se ver. Faz sentido. É por isso que a minha primeira oportunidade CLT foi com 16. Eu só fui registrado quando podia ser registrado. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Tipo, tinha até esquecido agora que você falou que teve todo um processo quando eu fui ser contratado pela primeira vez, porque a empresa só contratava PJ e eu tinha 15, então eu não podia ser emancipado também. E pra você ser emancipado, você também tem que 16. Então, tipo assim, só que eu tava... Era, tipo, novembro. Então, já tava quase virando o ano pra chegar na época dos 16. Então, eu tava, tipo, felizão. E aí, eu fiquei... Mano, mas eles não vão me esperar mais um mês ali pra chegar perto e tudo mais. E eu já fiquei nervoso, não vai dar certo. Só que eles estavam precisando tanto de alguém que eles falaram, olha, beleza, a gente vai dar um jeito aqui. Você fica um tempo trabalhando pra gente e tudo mais, daquele jeito. Comigo foi a mesma coisa. Mais brasileiro. Eu lembro que, gente, comigo foi a mesma coisa. E eu lembro eu comecei mais ou menos com 14, próximo pra começar os 15. E eu lembro direitinho que no dia do meu aniversário, quando eu fiz 16 anos, a gente já tava lá no coisa pra mim fazer minha emancipação pra poder abrir o negócio. Foi tipo, no dia que eu fiz 16, a gente já tava lá no cartório fazendo um pedido de emancipação. E tipo assim, uma semana depois eu já tava emancipada e abri minha empresa. Porque, tipo, era, tipo, muito... Eu preciso abrir uma empresa pra poder trabalhar. Super. Entendeu? Eu quero lembrar pra galera que isso daqui são casos extremamente excepcionais. Não é todo mundo que começa a trabalhar com 2 anos e... Calma aí, se você tá começando agora, não se assuste. Essa galera é muito foda e começou cedo, mas cada um tem seu tempo. Isso é verdade de falar com o pessoal, porque cada um tem o seu tempo mesmo. Eu, por exemplo, não estaria trabalhando hoje se não fosse a pandemia. Porque eu não tinha nada pra fazer. A escola pública ela não teve uma boa aula na pandemia. Então, tipo, não tinha nada pra fazer. Não tinha aula online, tinha PET. Quem é que fez PET? Ninguém fez PET, velho. Aí tinha o PET pra fazer e, tipo assim, não tinha mais nada. E eu não podia sair. E eu, tipo assim, só gosto de jogar quando tô jogando com outras pessoas. Então, tipo, ninguém me chamava pra jogar, eu não chamava ninguém pra jogar. E eu falei, beleza, vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a aprender um monte de coisa. Já tava aprendendo programação, ainda comecei a aprender um monte de coisa. E acabou chegando nessa questão de ter um emprego. Então, tipo, pra mim foi muito excepcional. E aí eu queria saber se pra você foi, tipo assim, nossa, pum. Ou foi só, tipo, você precisava mesmo de começar o emprego que você falou, né? Que veio da Bahia e tal. Então, foi um pouco dos dois, eu acho. Tipo, foi muito foda, porque eu acho que a gente desenvolve uma coisa quando a gente começa a programar, que pode ser tanto algo bom quanto algo ruim, que é a síndrome de Deus, assim, tipo, Sim. de você sentir que você tá criando algo. Eu acho que você pode levar isso pro lado ruim, mas também tem o lado bom da coisa, que é tipo, você realmente, eu era um cara... Eu não tinha talento físico, vocês podem ver. Não era o cara que jogava bola, era o último a ser escolhido. Então, tipo assim, eu tinha poucas coisas, poucas aptidões. Mas eu era um cara que aprendia muito rápido. E aí, com a programação, eu percebi que eu era bom em alguma coisa. Tipo, eu digitava umas coisinhas aqui de um site, tá ligado? Então eu sentia que eu tava criando algo. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, caramba, eu sou programador. É aquele momento que baixa um negócio em você. Mas também tinha um lado, tipo, necessário da coisa. Porque eu precisava ajudar em casa. Eu sempre, tipo, quando você começa a escutar, às vezes, as conversas que você não escutava antes, tipo, as coisas estão ficando cara, será que a gente tem que voltar pra Bahia? Sabe? É umas coisas que antes eu não escutava, eu era criança, e, tipo, quando você é criança é muito chato. Eu ficava, mãe, tem que pagar, eu quero ir pro passeio, paga o passeio pra mim, não sei o que, Hop Hari. Então eu ficava falando pra minha mãe, mas eu era criança, né? Eu não entendia muito bem. Mas aí depois você vai crescendo assim, você começa a escutar essas conversas. E aí você começa a perceber que, às vezes sua mãe não te dava antes, porque ela não tinha. E quando ela dava, tipo, com todo o esforço do mundo. Então eu comecei a perceber isso. Tanto é que meu primeiro notebook foi minha avó e meu pai que comprou.
meu pai deu a entrada e minha avó parcelou no máximo que deu. E, putz, minha avó aposentada. E eu fico pensando sempre isso, né? Tipo, pra ela poder fazer aquele esforço por mim, foi muito grande pra ela. Mesmo que, tipo, ela tenha parcelado em 16 vezes, pra uma pessoa aposentada continuar pagando as parcelas é muito difícil, grande. É difícil. Demais. E era, tipo, era um Samsung Pentium, tá ligado? Eu só rodava o cooler. Mas dava pra brincar com bastante coisa. Mas foi graças a isso que eu virei programador. Então, hoje, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar, e até hoje eu fico muito feliz, tanto por ser programador, quanto por poder, tipo, ajudar ela. Tipo, ninguém se preocupa mais lá em casa, porque, graças a Deus, tipo assim, hoje eu recebo mais do que meus pais. E, tipo, eu sempre falo, ó, fica tranquilo. Qualquer coisa, se minha mãe, sei lá, for sair do emprego dela, ou alguma coisa acontecesse, eu sinto que eu consigo ajudar. Então, foi um pouco dos dois. E aí você, com 17, entrou no Show Me Decode, né? Que foi o primeiro reality show de programação da América Latina feito pela Rocket City, óbvio. E como é que foi, assim, pra você? Tinha que mandar formulário, né? Eu recebi o formulário. Eu não mandei porque eu falei assim, gente, eu tô na escola, eu preciso ir pra escola. Você tava na escola? Eu tô na escola até hoje. Tá no Eu ensino tô médio. E é tipo assim, se eu participasse, eu teria que primeiro trabalhar por lá, porque eu já tava trabalhando. E outra que eu teria que faltar na escola. E eu não queria faltar na escola, pô, porque eu sou com certeza uma aluna muito exemplar. E eu não queria faltar na escola. E pra você, como é que foi? Você tava na escola na época, né? Com Não. 17. Você já tinha formado? O Show Me Decode foi ano passado, né? 2022. Eu me formei em 2021, no terceiro. E aí, eu entrei um ano mais cedo na escola. E aí, chegou o formulário, que você falou. E do nada, tipo assim, na verdade chegou dois. Primeiro chegou o formulário lá falando que ia ter um reality. Primeiro eu não acreditei. Aí depois eu vi que era da Rocket mesmo, o e-mail. Aí eu falei, caramba, vai ter um reality de programação. Eu tava imaginando que ia ser, tipo, todo mundo na casa, tipo, Big Brother mesmo. Tipo, todo mundo comendo lá, almoçando junto. E aí eu comecei a imaginar e tal. Só que eu falei, não vou me candidatar. É a Rocket, vai ter 300 mil pessoas candidatando. Eu não vou me candidatar. E aí, eles abriram mais um tempo, eles prolongaram um pouco mais. E eles não estavam fazendo notícia nenhuma, era tipo só o e-mail mesmo. E aí chegou outro e-mail, falando, olha, a gente prolongou o tempo e tudo mais. Falei, sabe de uma? Vai que dá certo. Aí eu peguei, coloquei o celular, tipo, aqui, ó. Então eu tinha o meu celular pegando no nariz, tá ligado? Eu falei, meu nome é José, comecei a me apresentar e tudo mais. Falei como a Rocket tinha impactado a minha vida, e, tipo, impactou demais. Cara, você tem noção, quando depois eu falo disso aqui. Mas basicamente, quando eu vi o Diego, foi tipo como eu vi um Homem de Ferro na minha frente, tá ligado? Eu tava vendo um super-herói. É um herói. Exato. E eu falei, tipo, isso lá no vídeo. E expliquei que eu conhecia a Rocket e tudo mais. E aí eles... passou, acho que uma semana, 2 por aí. A Isa entrou em contato comigo, Isabela Castilho, da Rocket City. Ela é muito ativa na comunidade, né? Ela é muito gente boa. Muito gente boa. Aí ela entrou em contato comigo, eu achei que era mentira. Por quê? Ela mandou mensagem e eu ainda tava desacreditado. Aí eu falei, mano, essa mulher deve ser golpista. Ela não deve ser nem da Rocket City. Tá vendo isso? Você te chamou de golpista. Perdoe isso. Eu falei, mano, deve ser um golpista tentando pegar meu dinheiro. Nem tinha. Aí eu fiquei nessa, né? E aí eu fui no LinkedIn da Rocket, fiquei procurando os funcionários. Aí eu achei Isabela Castilho, eu falei, é verdade. É verdade. Aí eu respondi e tudo mais, a gente começou a conversar. E aí, tipo, já tinha sido chamado, tá? Já fiquei desacreditado. E aí ela pegou, falou pra gente fazer o teste de Covid e tudo mais. Então foi muito rápido. Tipo, na semana que ela me falou, já tava fazendo o teste de Covid. E na outra semana já ir pro reality. E foi muito especial isso, porque chegou um carro na minha casa pra me buscar. Eu moro aqui em São Paulo, né? Em São Miguel Paulista. E o reality foi no Cubo, aqui do Itaú. Aqui perto do Ibirapuera. Então é muito longe. É muito longe da minha casa. E aí foi um carro me buscar lá em casa, me deixou no hotel. O hotel tudo pago. A gente foi, tipo, 5 dias no hotel. Então, eu já cheguei lá, o hotel tudo pago e tudo mais. E eu não sabia que era tudo pago. Na minha cabeça, era só, tipo, a hospedagem. E aí, eu tava morrendo de fome. E na época, eu não recebia um salário muito grande. Então, eu fiquei... Não vou comer nada hoje de noite, porque eu já comi em casa. Amanhã de manhã eu como. Tava contando, tá ligado? E aí, fui pro quarto e tudo mais. E eles tinham um grupo com os participantes. E eles tinham falado que podia pegar qualquer coisa e colocar na conta do hotel que a Rocket ia pagar. Só que eu não vi essa mensagem. E aí eu fiquei morrendo de fome de noite. Aí só comprei uma água, bebi água e tudo mais. De manhã, chegou no café da manhã, eu vi a mensagem lá no grupo. Pode pegar o que quiser. Nossa, eu nunca comi tão bem na minha vida. Tudo pago pela Rocket. Obrigado, Rocket. Deu maior prejuízo, Rocket. Mas foi, tipo, muito louco. Era tudo... Cara, eu me senti... Eu não sei, não deu uma coisa pra eu comparar, sabe? Aí a gente foi gravar e era, mano, uma
equipe gigante. Era, tipo, 10... Não 10 câmeras, mas, tipo assim, umas 5 câmeras, assim, do lado. Tinha vários produtores, então toda hora eles chegavam na gente. Você tá com fome, tá com sede, quer alguma coisa? Eu, tipo, super... Um tratamento incrível. VIP, né? Exato. Tratamento VIP. E, tipo, comecei a conversar com os participantes, a gente começou a se conhecer e tudo mais. Conheci o Gabriel, vi o Gabriel Lennon. Falei, mano, não gostei desse cara. Eu não sei porquê, mas, cara... Eu falei, não gostei desse cara, vai ser meu inimigo no reality. Aí ficamos nessa, acho que foi 3 dias de gravação, cada dia era 2 episódios. E, putz, eu já achava coisa... Na verdade, minha única coisa não era nem ganhar o reality. Eu queria não ser o primeiro a sair. Uhum. Falei, não, pelo menos eu tenho que ser o segundo. Eu tava tão desacreditado que eu achava que eu ia ser o segundo a sair. Eu juro, na minha cabeça tava tipo, vou ser o segundo a sair. Só não posso ser o primeiro. Aí o Gabriel saiu primeiro. Parabéns, Gabriel. E aí, beleza, continuou. Aí eu passei do segundo episódio. Falei, caramba, eu passei do segundo. E antes disso, quando a gente entrou na sala, eu vi o Diego, né? Tava o Diego e a Jaque. Aí eu, meu Deus, é o Diego mesmo. Ele não é só uma coisa do YouTube. Cadê o botão de pausar ele aqui, gente? Cadê o botão de deixar 2x aqui, ó? Cara, quem vê o Diego em 2x é corajoso. A gente foi fazer o episódio com ele e a gente ficava assistindo ele falar, tipo, parecia um vídeo. Gente. O cara falando mó bem, a gente, tipo, como se tivesse gravado a entrevista. A gente, não, o Diego é incrível. Falou tudo. Ele falou tudo, mas eu vou falar a verdade, e isso não é mentira pra fazer jabá, mas eu sempre assisti o Diego em 2x, e depois que eu descobri o meme de colocar ele em 0.5, eu falei, gente... O Diego fala muito rápido. Fala. Mas aí cheguei lá, tipo, vi o Diego. Aí na hora que eu tava saindo da sala, eu falei, mano, tenho que expressar meu amor. Aí eu gritei, Diego, te amo, sai correndo. Aí saiu no episódio. Eu achei que eles iam cortar. Eu nem sabia que eles estavam gravando naquela hora. Aí saiu no episódio e tudo mais. Então eu passei, tipo, os 3 dias tentando não babar no Diego. E tentando não sair do programa. E, tipo, era almoço tudo pago. A gente comeu do Outback, comeu do Coco Bambu. Então, mano, foi uma experiência muito incrível. Eu não imaginei que ia ser algo assim. Porque, primeiro, que nunca existiu um reality de programação. Sim. E, tipo, se tivesse eu achei que ia ser todo mundo numa casa com uns três computadores e pronto. Pra ver quem falava primeiro. Quem falava primeiro era o vencedor. Quem é o menos antissocial? O menos antissocial é o vencedor do reality show de programadores. Pra mim, o desafio era, tipo, programe com um tema claro, tá ligado? Era isso é tortura, não é desafio. É tortura, não é isso. Era isso que tava na minha cabeça. Mas, tipo, mano, foi muito, muito, muito show. E aí, depois, o Felipe ganhou e tudo mais. Mas eu cheguei na final. Já foi incrível pra mim chegar na final. Tipo, só tinha gente incrível. Então, eu chegar na final, pra mim, já foi como se eu tivesse ganhado. E aí, depois, pra voltar pra casa também, o carro foi me deixar em casa. E uma semana depois de voltar do reality, eu fui promovido no trabalho. Que foda. Oh, que louco. Tipo, comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava antes. Porra! Porra, então não foi uma promoçãozinha. Foi o dobro. Não foi um toma R$100 aí. Porra. E aí, depois disso, assim, o emprego que eu tenho atualmente, eu trabalho pra Incentive-me, que é uma empresa, não lembro como que fala agora, tech, não sei, mas é basicamente... Fintech? É uma empresa que trabalha com impostos. Ah, tá. Tem um nome chique, mas eu não vou conseguir falar agora. Mas basicamente a gente... GovTech, Fintech, não sei. Tech. Isso, isso aí. É tax de imposto. Isso. Ah, Isso. Tax de imposto. Eu tava tentando lembrar aqui. É TAX, tax de imposto. Devia ter falado desse jeito. Mas basicamente, eu comecei a trabalhar lá faz uns 4 meses. E agora eu tô como desenvolvedor pleno, então o salário bombou mais um pouquinho. E, tipo, quando na entrevista, eles perguntaram, você não é o cara do Show Me The Code? Eu falei, sou o cara do Show Me The Code. Aí meu chefe começou a perguntar de Show Me The Code. Eu falei, entrei na empresa. Porque meu chefe não veio essa coisa. Mas, basicamente, Show Me The Code abriu muitas portas depois. Muitas, muitas mesmo. Cara, é mais uma prova da comunidade, sim, abrindo oportunidades para as pessoas. Foi muito forte, assim. Ninguém tinha visto isso antes de um reality show de programação. Então, o impacto que deve ter tido... Eu já ia te perguntar, pô, o impacto que isso teve na sua vida. Porque foi algo muito, muito grande. Todo mundo via ali o Diegão bravo. O Bad Diego, O Bad Diego. Inclusive, ele é Bad Diego. Não, pô, Diego é muito gente boa. Aliás, o pessoal às vezes acha que eu sou amiga do Diego. Às vezes eu tô no trabalho, tipo, na dele. A pessoa, falou com o Diego hoje? Eu falei, não. Tipo assim, o Diego, ele é um cara, tipo, muito na dele. Ele é o jeito dele, tipo assim, às vezes a gente vê no vídeo e às vezes a gente acha que, tipo, putz, porque eu vejo a pessoa todo dia no vídeo, ele é meu melhor amigo. E aí, às vezes as pessoas vão conversar com ele e ele fala normal, né? Um cara... Porque ele é normal.
Ele é uma pessoa. Não parece, mas ele Ele existe. é uma pessoa. Porque você cria tanta expectativa, né? Que às vezes você acha que não, o Diego vai dançar na sua frente. Mas ele é um cara, tipo, normal e ele é muito gente boa, muito gente boa. E lá no reality, acabava que, putz, era um reality, então ele tinha que ter animação. E tinha que ter emoção, né? E ficava, tipo, o diretor no ouvido dele falando, ó, José tá rindo. E eu ria muito, porque quando eu tô programando, eu fico rindo. Às vezes porque eu tô bravo, eu falo, caramba, por que eu não escolhi medicina? Por que eu não escolhi essa área? Podia ter estudado outra coisa. E às vezes eu tô rindo porque eu tô feliz que eu descobri um erro, que era um ponto e vírgula que tava no lugar errado. Então, tipo, eu ficava rindo muito. E aí ele falava, José, já terminou a prova, não sei o quê. E era como se, sei lá, meu pai estivesse brigando comigo. Porque o Diego tava assim, tá ligado, na minha vida. Então, o Diego brigava comigo e falava... Terminei. Você morre e você vê o Diego e você... Isso. E o pessoal às vezes ficava perguntando, nossa, mas vocês travavam às vezes em algumas provas lá. Gente, o Diego chegava do seu lado assim, olhava seu código. Não tem sensação É muita pior. pressão, é muita pressão. Coda, vai, coda. Na minha frente, coda. É aquele cara do Masterchef, né? O lourinho. É tipo isso. É incrível. Mas é uma sensação boa também. E é uma experiência relativamente nova, né? A gente espera que a Rocket faça de novo. Espero que tenha uma segunda edição, será? Talvez. Não sei. Será? Não sei. Vamos deixar claro que o Space Squad não recebe spoilers de nada. Talvez. Só ficar de olho nos stories do Diego. É verdade, ele solta posta muito mais spoiler que a gente. Tu ganhou alguma coisa desse reality show? Cara, eu ganhei um Google Nest Mini, né? Aquela dockerzinha da Google. Ah, que da hora. Ganhei uns Funkos também, ganhei camiseta. Ganhei a melhor coisa que eu podia ganhar, que é basicamente, pra toda a minha vida, eu tenho os cursos da Rocket de graça. Então, Que louco. até eu morrer, e eu vou cobrar isso até eu morrer. Que louco. Então, até eu morrer, eu posso acessar os cursos da Rocket. Cara, isso é muito bom, muito bom. Então, Explorer, quando lançou, tipo, no mesmo dia que lançou, a gente já ganhou. E, tipo, eu e todos os outros participantes. Então, foi muito bom. Eu acho que essa foi a melhor coisa e a comunidade que veio junto com isso também. Foi muito bom, muito bom. As oportunidades, né? Isso é bem da hora. E agora você trabalha como desenvolvedor pleno, né? Você Isso. evoluiu. Gente, toda vez que ele fala alguma coisa, eu fico assim, gente, a gente é idêntico. É uma história muito A gente é parecida. idêntico. A gente é irmão. A gente é irmão. Porque é realmente bem parecido, pra falar a verdade. Não é uma coisa que você encontra todo dia na esquina. Não, na esquina, olha, eu comecei a trabalhar com programação com 15 anos. E agora eu sou desenvolvedor pleno. Mas isso é bem legal. E aí você tem... algumas dicas pro pessoal mais da nossa idade. Pra quem Gente, eu tô me tiver sentindo começando- velho, Você cara. é velho, eu você tenho 21, velho. Calma aí. 4 anos meu. é muita coisa. Porra. 4 anos é muita coisa. E o que você diria pro pessoal agora que tá na escola ainda, que quer começar a aprender programação? Teve também a nova iniciativa de colocar programação na grade de estudos, né? Isso é bem legal. O que você diria pro pessoal agora? Bem, eu acho que eu tenho eu converso bastante com o pessoal no Instagram, e às vezes eu converso com gente que tá na escola também, e eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é que elas começam a ir por muito hype do que tá acontecendo no momento. Tipo, e agora, sei lá, lançou um framework X, eu vou estudar, ou então, putz, lançou o ChatGPT agora, não vou parar de estudar programação porque morreu a área. E aí eu vejo que muita gente que vem conversar comigo que tá nessa fase da nossa idade assim, muito pelo jeito também, né? Que, tipo, a gente é muito emotivo, é muito levado pela emoção. Eles não têm uma trilha. Eu acho que esse é a pior coisa que você pode ter, porque você começa a estudar programação sem rumo. E aí, às vezes, você tá estudando, sei lá, C++, que você não vai conseguir emprego nunca, praticamente, porque putz, você vai ficar anos estudando C++ e não vai adiantar de nada. Então, eu sempre falo para as pessoas que têm essa nossa idade exatamente, putz, olha o que tá mais em alta no mercado. Não o que tá mais em alta no YouTube, o que tá mais em alta no Instagram. No mercado. Abre o LinkedIn, coloca, sei lá, programação e vê as top 50 vagas lá, vê o que tá pedindo. Tá pedindo dessas 50 aqui, 30 de Java. Putz, então talvez seja pra Java. Sim, o mercado muda bastante. Sim. E assim, galera, quem faz C++ aí... Tem emprego. Eu tenho certeza que vocês Ele têm falou- emprego, calma aí. Quem faz C++ talvez vá pra área de game dev. Exato. São áreas vai pra área diferentes. de game, tem uma engine da Epic Games chamada Sim. Unreal, que ela é feita em C++ e ela é muito top, porque ela faz uns jogos surreal. Fortnite, eu acho. Porque é Fortnite, Fortnite. e a maioria dos jogos que você vê que destroem o seu PC porque a sua placa de vídeo não aguenta, foi feita na Na Unreal, que Unreal é bem Engine. legal. É bonito. É bem da hora. Mas tem emprego pra todo mundo, mas essas Sim. empresas que todo
mundo quer trabalhar, Isso. geralmente todo mundo vai pra aquela stack que tá sendo legal, e é Exatamente. legal acompanhar Exato. essas trends, porque se você quer trabalhar nelas, esse é um bom objetivo, né? Uma boa dica que a gente pode dar é você escolher uma empresa que você quer trabalhar. Putz, Por boa. exemplo, eu tinha muito, e eu ainda tenho, eu ainda vou entrar lá. Nubank. Eu ainda vou ficar um mês na Nubank. Só pra Porque falar, eu fiquei na Nubank. Eu vou colocar no meu currículo, eu trabalhei na Nubank. Trabalhei por 50 dias. 50 dias na Nubank. Porque o meu início sempre foi, pô, eu quero entrar no Nubank, eu quero entrar no Nubank. Então eu comecei, aí eu fui pra mobile, daí eu aprendi o React Native, daí eu tô aprendendo o Flutter, daí eu vou aprender o Clojure, porque, nossa, eu sei tudo da Nubank, me contrata. Eu sei tudo. E aí, o que você pode fazer é, você olha o mercado, olha as empresas que dão match com o que você acredita, com que... Cultura mesmo, não só tecnologia. E daí você pesquisa a tecnologia que essa empresa tá usando, né? Por exemplo, a Nubank usa Flutter pro aplicativo, o Inter usa nativo, né? O Inter usa nativo. E aí você pode, a partir disso, ter uma base do que estudar. Porque aí você já tem lá, não, beleza, eu quero entrar no Inter, então o Inter estuda nativo. Então eu vou focar em iOS. E daí eu vou aprender o Swift. E daí depois você pode aprender outras coisas também, mudar de área. Quer dizer, a gente veio dos jogos e depois muda pras coisas. É bem legal isso de ficar mudando de um lado pro outro, Sim. né? E tipo, que nem você falou, né? Tem coisas além da tecnologia. Você falou da cultura, eu acho que é muito importante. Porque às vezes você vai trabalhar numa empresa que não tem nada a ver com você. E por mais que... Putz, é outra coisa, né? Também que o pessoal que é mais jovem, assim... Não só mais jovem, mas eu vejo isso muito... Que tá começando, já quer ganhar, tipo, 5 mil no primeiro mês que você entrar. Às vezes, você tem sempre o 0,1% que consegue. Mas, putz, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava um salário muito pequeno. Tipo, até comparado a outras profissões. Mas era, tipo, assim... Eu sabia na minha cabeça que era só o começo. E aí, comecei a pesquisar sobre outras coisas além do código. Então... Putz, uma coisa que me ajudou muito foi a network. Eu comecei a me engajar muito até agora. Eu tô me cobrando mais pra tentar ir em mais eventos, participar de mais comunidade. Porque você começa a conversar com outras pessoas, você começa a ver que existe um mundo de coisas na programação. E, putz, você começa a conversar com alguém e esse fulano conhece um fulano que trabalha em outra empresa e ele pode te indicar lá e começa essa conexão. E não só por isso, por interesse. Mas às vezes, putz, o cara tem um insight muito louco que você nunca pensou. E você conversando com ele, você acabou de, putz, explodir sua mente. Então, acho que a network me ajudou muito. E essa parada de, tipo, começar já querendo receber um salário X, Y, não é muito importante. Porque, às vezes, que nem eu falei, né? Depois de um tempo, meu salário foi dobrando. E isso é muito comum na área. Porque você começa de um jeito, às vezes em 6 meses, 8 meses, a empresa já, tipo, tá vendo que você tá evoluindo lá, já te sobe de cargo. E se não subir, putz, você tem um LinkedIn inteiro aberto. Então, é muito... Tem que focar, acho que, mais nas outras coisas além da tecnologia também. E é legal destacar também que, como se você estiver iniciando, principalmente antes dos 16, que você já não pode ser jovem aprendiz, você não vai receber um salário mínimo e muito menos um salário de 5K. Fique feliz de conseguir um Fique emprego. feliz Você de precisa entrar conseguir na um área. emprego, Você porque- precisa só ter uma experiência. O porque- segundo emprego vai ser bem mais fácil. Sim. Porque nesse caso é muito burocrático. Quando você entra pra programação, é muito burocrático as empresas. Porque você vai entrar em empresas que trabalham com banco, você vai entrar em empresa que trabalha com aplicativo de delivery. E é muito burocrático dentro dessas empresas. Por exemplo, trabalhar no BK é muito mais fácil. BK contrata, tipo assim, vem cá. e contrata, entendeu? Mas na área de programação tem muito mais coisas e tal. Então, se você for principalmente menor de idade, você tem que começar a olhar a questão de jovem aprendiz. Se os seus pais estiverem de acordo, olhar a questão de emancipação, de abrir a sua própria empresa para ser PJ, para conseguir trabalhar com PJ, de ver o CLT você só vai conseguir provavelmente depois dos 16 ou 17, porque é por causa da lei. Então, tipo, realmente você tem que olhar mais para esse lado e ver que, tipo, beleza, você tem uma base pra evoluir rápido, mas você não vai entrar Sem dúvida. numa ganhando 5K. Quem dera. Quem dera. E, pô, tem muita gente que acha que você precisa só procurar uma profissão depois que você se forma na faculdade. Não. E isso eu acho que não é o caso de ninguém aqui nessa mesa. Não, Não, porque é. você é formado já? Não, nem comecei. Não tem idade. Não, então. Existe um pensamento na cabeça da galera que você só precisa começar a pensar na sua profissão quando você passa no vestibular e aí só depois de ir na faculdade você vai conseguir seu primeiro emprego para começar na área. E assim, essa é a carreira de vida de algumas pessoas,
mas isso não é obrigação. A área de tecnologia é uma área muito abençoada nesse sentido de que ela aceita pessoas que saibam. E desde que você saiba, pouco importa, desde que você tenha essa experiência. Sim. Então, pô, tá começando agora, nem tá perto da faculdade, vai estudar. Vai. Vai estudar. Pô, tu tá Vai no fazer ensino projeto, médio. vai fazer qualquer Vai coisa, aplicar, velho. vai aplicar pra uma empresa. Tu não precisa ter a faculdade, velho. Não espera isso. Quanto mais cedo você começar, pô, quando você tiver lá seus 25, você vai ter caralhada de anos de experiência já. E comparado com a galera que tá, que tá saindo da faculdade. Cara, eu falo isso, desculpa te cortar, mas eu falo isso pra muita gente e às vezes o pessoal... é algo cultural, não só do Brasil, acho que, não sei se do resto do mundo, mas assim, eu vejo que é algo muito cultural, tipo, você fala pra pessoa, não, você não precisa fazer faculdade, a pessoa... Será? Mas eu preciso. Minha mãe falou, meu pai falou que eu tenho que fazer. E a pessoa começa a levar, tipo, ela não aceita que ela não precisa. E não que você não tenha que fazer faculdade, tipo, mas eu sou na faculdade, vou largar. Não, não é isso. Se você tiver, melhor ainda, né? Porque, putz, você tem ainda mais uma certificação e tudo mais. Entretanto, eu acho que nós dois aqui, não sei se você fez a Eu não faculdade. fiz faculdade. Nós três, então. Nós três aqui. Estamos... Fui incluso! Por isso que eu perguntei, falei, vai que... Não, então, nós três aqui somos a prova de que realmente é um detalhe a mais. É muito importante em vários aspectos pra você aprender a teoria ali e tudo mais. Só que eu acho que, cara, você pegar ali um curso, um bootcamp, focar ali 6 meses, 7 meses, você não vai conseguir ganhar 5 mil logo de cara. Mas, putz, entrar na área, você consegue. E eu acho que a maior coisa que vai te ajudar é a sua comunicação. Postar no LinkedIn, começar a conversar, encher o saco de tech recruiter. E isso vai te ajudar pra caramba. E a verdade é que participar de recrutamento, nem que seja pra receber ou não, ajuda bastante também. Sim, você precisa praticar. Exatamente. Pô, você vai receber não e não e não, mas assim, primeira entrevista você vai ficar nervoso. Você vai, provavelmente, se você for uma pessoa mais introvertida, você não vai saber o que fazer. Você não vai saber o que vão te perguntar, você vai tentar se preparar, você vai travar, você não vai lembrar como é que é. Na segunda você se esforça mais, na terceira você já não liga, na quarta você já tá passando ali, você já sabe as perguntas, você já recebeu elas em outras não, então, pô, tu já vai aprendendo. É muito Tu clichê, sabe, né? as pegadinhas às vezes são as mesmas, as perguntas da sua vida, às vezes te perguntam a tua história, e tu nunca parou pra pensar, qual que é a minha história? Aí da primeira você já vai, a próxima eu vou saber qual que é a minha história. É lembrar que, tipo, você tem o... Lembra aquela coisa que você aprendeu na escola, negativo com negativo, você ganha um positivo no final. Então você vai juntando essa experiência pra você depois conseguir a sua vaga, entendeu? E beleza. A gente falou de... Esse episódio tá sendo muito pro público mais jovem, né? Tá sendo muito... Porque é a nossa... O Gabriel não, o Gabriel é velho. Fico com dó de você, Gabriel. Mas agora você já é adulto, já tá trabalhando direito... já pode trabalhar. E aí, o que você tá estudando agora? Tipo, quais são os seus objetivos de agora, assim? Isso daí eu acho que vai variar, né? Acho que talvez algumas pessoas identifiquem, outras não. Mas hoje eu trabalho com back, então meus estudos não só são focados em back, mas o principal é focado em back-end. Então hoje eu estudo muito Nest e JS. Eu acho que hoje, se você quer trabalhar com Node no back-end, é muito importante você entender o Nest e JS pra você parar de falar que o Node é framework. Brincadeira. Mas eu falava muito, eu falo isso, na verdade. Eu ainda falo, mas eu acho que é muito importante porque tem muita gente que acha que, putz, eu vou começar a estudar Node e é só usar o Express e acabou. E eu achava muito isso também. E aí eu comecei a ir pra... Quando você começa a ganhar mais, as responsabilidades aumentam, infelizmente. Infelizmente. E aí eu comecei a ver que, tipo, putz, eu preciso aprender, sei lá, utilizar injeção de dependência. Eu preciso aprender a utilizar um framework completo aqui, que eu consiga trabalhar com arquivos, trabalhar com pipeline. E aí eu fui atrás. E então hoje eu trabalho com Nest no meu trabalho e por conta disso eu preciso estudar muito. Então eu fico estudando bastante Nest JS, preciso da Docker. Como eu trabalho mais para essa parte um pouco da infra, né, do back-end, às vezes é legal entender um pouco de Kubernetes, entender como que... Não fazer na prática, mas, putz, eu entender como que meu chefe faz o deploy lá depois que eu subo pro GitHub, como que ele cria a staging que vai subir isso pro GitHub. Então, tudo isso é muito importante, eu acho. Então, hoje meus estudos são para isso, só que eu não abro mão do front. Então, eu vejo... que vai depender muito da pessoa e do momento. Eu não gosto de ser um cara que só tem uma arma ali pra lidar. Então, às vezes no trabalho, quando tá com dificuldade, um impedimento no front, eu me meto. Porque eu entendo um pouco do Next, eu entendo um pouco do React. Então, eu consigo me meter nisso.
E se eu não soubesse, talvez eu ficasse lá, sei lá, terminei a minha API, vou ficar esperando o front lá com os problemas dele. E aí você senta lá e fica lá. Agora tá no front, tá? O problema é deles. Exato. O problema é deles. Mas isso é uma coisa mais minha, né? E também da empresa que eu trabalho que permite isso. Às vezes sua empresa não vai precisar que você se meta no front, então também vai era a pessoa. Mas eu gosto de ter um pouco dos dois, né? Então eu foco mais hoje no back. E eu acho que se você que tá aí assistindo quer focar um pouco mais no back-end, voltando pro JavaScript, é muito importante você pegar essa parte do Nash, banco de dados, por aí vai. Isso é bem legal. E eu acho que é isso sobre o papo de hoje, tá Sim, bem foi legal. um papo muito bom. Acho que deu pra falar sobre toda a história de carreira, como você iniciar. Se você é jovem igual eles, só eles, Só por sinal. a gente, o Gabriel não. Eu que sou idoso, com 20 anos, não participo, mas eu também comecei muito cedo. Há muito tempo atrás. Tipo assim, a gente nem era nascido. Então, se você quer aprender como entrar na área, que esse papo tá cheio de coisas, se você quer saber como foi a experiência de reality, que foi foi onde ele encontrou o Diegão, que era ídolo dele, é ídolo de muita gente, inclusive da gente. Cara, muito foda, como foi a experiência. Eu acho que esse episódio tá cheio de coisa pra você. Exatamente. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a rede social do José vai estar aqui na descrição. Então dê uma olhada. Também. E a nossa também. Porque então, nós somos pessoas. Por favor, siga a gente. Na introdução, a gente sempre fala sobre o grupo do Space Squad. E não é só a gente que faz parte, não só eu e o Taveira, mas tem uma galera que faz parte, tanto no blog, tanto em tudo. E sempre tem na descrição um linkzinho pra você saber mais. E se quiser, se candidatar também, porque tem um formulário lá pra você entrar, Sim. escrever seu nomezinho, colocar tem uma sua chance fotinha de você fazer ali. parte. E Exatamente. parte do Space Squad você pode postar aqui no canal, você pode criar blogs. Criar blogs não, mas postar no blog da Rocket City. Você pode criar artigos, você pode contribuir para a comunidade e ganhar uma visibilidade e um suporte muito diferente. Além de acesso a várias coisas legaisinhas que eu não vou dar spoiler. Como o podcast. Quem Sim. é Space Squad pode participar do podcast a qualquer momento. Pode participar do podcast, ganha uns acessos especiais Exatamente. na Rocket, ganha umas coisinhas bem legais. Jabá, vamos parar. Não, brincadeira. Mas espero Mas que é vocês bem tenham legal. gostado. Esse episódio foi muito fera. Sim, foi muito fera. Muito obrigado por ter vindo participar com a gente, José. Pessoal. Foi Valeu, muito bom. José, e valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.